Justiça leva, em média, 1 ano para dar respostas sobre processos relacionados ao atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para conversar sobre este assunto, recebemos aqui a Merces Nunes, especialista em Direito Médico, advogada, sócia titular do escritório Silva Nunes Advogados e também mestre em doutora em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Muito bom dia, Merces. São 10h57 pelo horário de Brasília. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar sempre aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por nos atender. Agora, esse aumento, em relação a justiça, o tempo médio, que a justiça leva para dar respostas sobre processos relacionados ao sistema de saúde. A gente sabe que, principalmente entre 2020 e 2022, naquele boom por conta da pandemia, esse pode ter sido aí um dos fatores que acabou levando a esses atrasos, ou isso já vem de longas datas aí? O atraso sempre existiu. O que nós temos agora é um aumento desse tempo médio de duração do processo. Acho que é importante a gente distinguir que quando você entra na justiça, é sempre na questão da saúde por um procedimento urgente, uma necessidade imediata, então o juiz examina o teu pedido e se os requisitos legais e processuais estão atendidos, ele te concede uma ordem provisória para imediatamente você ter acesso àquele direito que você está pleiteando. O que o CNJ está dizendo é o tempo médio de duração do processo, desde que você entra na justiça até o momento em que o juiz faz o julgamento do processo, que ele dá a sentença. Então, o que nós temos, de fato, houve um tempo em que este número não era tão expressivo quanto é hoje, mas as questões de saúde, até não só pelas negativas dos planos de saúde, mas também porque há uma demanda muito grande que não é possível atender de imediato na rede pública, nós estamos acompanhando este aumento e este volume de processos é um volume que tende a aumentar neste ano e nos próximos também. Merces, eu vou trazer aqui para a nossa conversa, para esse debate, nosso comentarista Cristiano Vilela, que vai te fazer uma pergunta também. Doutora Merces, um ótimo dia, satisfação tê-la aqui na Jovem Pan. A satisfação é minha, Cristiano. Muito obrigado. Nós tivemos um aumento também no número de causas no ano de 2022 referentes a questionamentos ligados à rede privada. A senhora entende que estamos tendo um excesso de judicialização em questões da saúde e o que a senhora entende que é possível fazer para que, eventualmente, não se leve todo tipo de questionamento ao judiciário e se encontre outras alternativas que possam, de alguma forma, desafogar um pouco o judiciário em relação a essas questões? Isso que você está dizendo é verdade, nós temos tido um aumento bastante expressivo nas discussões todas com os planos de saúde, muito até porque os planos de saúde, após a edição da lei que reconheceu que nós estamos com o rol da saúde exemplificativo, então os planos de saúde passaram a negar muitos procedimentos que antes poderiam ser corriqueiros. E aí o usuário não tem outra saída a não ser, de fato, buscar o judiciário. Eu acho que essa questão poderia ser minimizada se nós tivéssemos outras varas e varas especializadas na área de saúde e se nós tivéssemos também, aí voltando um pouquinho para a questão da saúde pública, um aumento no número de defensores. Nós temos hoje em 220 milhões de habitantes, nós temos 50 milhões de habitantes que têm plano de saúde e o restante depende da saúde pública. Então, este gargalo do judiciário pode desafogar se nós tivermos centros de conciliação prévia, a simples encaminhamento e discussão dentro da própria ANS não tem se mostrado satisfatoriamente suficiente, mas acho que se nós tivermos varas especializadas em direito da saúde, se nós tivermos um aumento dos defensores públicos, talvez a gente consiga minimizar um pouco este gargalo do judiciário. Ou seja, não é só para quem tem mais acesso, que depende do acesso ao SUS, Falta rapidez de uma forma geral, mas atinge de fato principalmente quem não tem condições de pagar ali honorários para advogados, por exemplo?
sem falta, porque esta demanda que vem da saúde pública deságua no judiciário e nós temos também um número limitado de juízes, tirando as varas especializadas em direito de família, violência doméstica, área trabalhista, o restante é matéria civil. Então, essa questão do direito à saúde está misturada com um volume enorme de outras demandas de outras áreas. Então, se nós canalizarmos isso para tivermos varas de direito da saúde especializadas na questão da saúde, talvez a gente consiga ter um alargamento desta base que hoje está estrangulada já na própria distribuição. Na hora que você entra no judiciário, os juízes também têm um volume muito grande de processos para atender, inclusive os da área da saúde. Vilela, quer fazer uma pergunta? Sim, doutora, é possível algum tipo de medida administrativa por parte dos órgãos da ANS ou da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no sentido de uma maior fiscalização com relação à conduta que é adotada pelos planos de saúde, justamente como uma forma de diminuir essa necessidade de um grande questionamento na esfera judicial? Vilela, a gente já tem dentro da área da ANS o controle, a ANS faz um controle efetivo para os planos individuais e familiares e um controle legalista dessa questão relacionada aos planos coletivos, sejam eles coletivos por adesão ou empresariais. Mas ela também não é suficiente, porque ela só vai agir contra o plano de saúde diante de uma irregularidade flagrante, assim, que não possa passar. Essa discussão da negativa, ela é supervisionada pela ANS, mas não há uma reprimenda para o caso do plano de saúde negar. E esta é a razão do usuário buscar o judiciário pelo respaldo que tem na jurisprudência dos tribunais. Eu acho que efetivo mesmo seria se a própria justiça começasse a aumentar as condenações para os planos de saúde, que aí seria importante, porque ele pensaria 2 vezes antes de negar a medida. Sobre essa questão na demora, então, de processos judiciais na saúde, conversamos com Merces Nunes, especialista em direito médico, advogada sócia titular do escritório Silva Nunes Advogados e mestre e doutora em direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Merces, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço, um ótimo trabalho para vocês. Obrigada, até a próxima.